Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que esses se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertence também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse:
Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmo e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabeis que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso,
Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos
que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a paixão, morte de Cristo e adoração da cruz. Poderíamos começar percebendo a paixão de Cristo pela vida. Um homem que passou pelo mundo fazendo bem, libertando, ensinando do Pai, mostrando da misericórdia, um homem apaixonado pela vida, apaixonado para que toda a humanidade pudesse experimentar a graça e o amor do Pai. Esse mesmo homem apaixonado e cheio de paixão pela vida, sofre a paixão da morte. Usamos o termo paixão para deixar muito claro que todo esse sofrimento, como ouvíamos na primeira leitura, como ouvimos no Evangelho, ele só tem sentido se for de fato olhado com grande paixão. Somente alguém que é muito apaixonado pela vida é capaz de permitir-se viver a paixão dolorosa do sofrimento, da dor, da humilhação, do escárnio, do deboche e da zombaria. Chamamos de paixão devido à intensidade desse mesmo Deus apaixonado de dar-se como vítima, como cordeiro imolado pela salvação do mundo. Então, por isso, celebrar a paixão de Cristo não é dar destaque à morte, mas é dar destaque à vida. Só um apaixonado pela vida doa inteiramente a própria vida pela causa do reino de Deus. Daí, hoje, vale a pena nós percebermos na grandeza da leitura do Evangelho de João
alguns olhares que nos chamam a atenção. Primeiro, nós temos que entender o olhar teológico desse momento da paixão, crucificação, morte e sepultamento de Cristo. Tudo foi tramado para que ele pudesse passar pela humilhação. Desde o momento em que ele devolve a vida a Lázaro, se aproxima da pecadora, permite que os leprosos sejam curados, fala de um Deus misericordioso, eles desejam a morte dele. O grande olhar teológico é percebermos que às vezes, distraídos em ser o centro do mundo, fizeram com que eles não percebessem que estavam diante do próprio Deus. E por isso armavam ciladas, criavam situações e fizeram o possível e o impossível para prendê-lo. Poderíamos nos perguntar, no olhar teológico, por que Jesus morreu? Ouvindo o Evangelho, a gente elenca vários elementos. Primeiro, porque ele se dizia mensageiro do reino de Deus. O reino de Deus não era um lugar, era uma experiência. Para ter um reino, é preciso um rei. Se tem um rei, e é ele mesmo, ele precisa morrer. Assim como disseram o sumo sacerdote, os fariseus, rei somente um, César, o poderoso. Ele é um mentiroso. Ao mesmo tempo, ele também é acusado de anunciar uma filiação amorosa com o Pai. Ele chamava o Pai de papaizinho. Havia uma intimidade profunda, porque era no Pai que Jesus buscava a força para ensinar as verdades do reino. E por isso, o fato de Jesus chamar a Deus de papaizinho incomodou muito, a ponto deles o acusarem de se qualificar como filho de Deus. Por isso, ele morreu. Ele morreu, na verdade, porque para a sua época, ele não foi entendido como Messias, já que muitos outros se propuseram ser Messias, e no entanto, foi calado, marginalizado, excluído, humilhado, parando numa cruz de morte romana. É oportuno percebermos no julgamento que os judeus não podiam condenar. No entanto, eles levam para Pilatos, pressionam Pilatos. Há uma ameaça em Pilatos, inclusive, dizendo: vamos contar a César que você não quer crucificá-lo. Por isso Pilatos o entrega e diz muito claramente: não vejo nele culpa, mas se vocês querem, vá vocês e o crucifique. Vejam, tudo foi tramado durante a noite. Isso é muito importante de ser percebido, porque no olhar teológico, a noite, ela marca as trevas, a ausência de luz, e ao mesmo tempo, o sinédrio, que era o grupo religioso, político e cultural que governava Jerusalém, não podia se reunir à noite. Havia uma cláusula de proibição, o sinédrio não podia fazer nada à noite. Se reuniram. Se reuniram para quê? Para condenar Jesus, para esbofetear, para gritar: crucifica-o, para prendê-lo, para humilhá-lo. No olhar teológico, nós vemos Jesus com um semblante completamente tranquilo. Ele sabia que, na verdade, diante dele estaria o ódio, o pecado, o rancor, o ressentimento, a maldade, a vingança humana, toda resumida. Daí a gente entende que ele se fez obediente,
e obediente até a morte, e morte de cruz. Essa obediência nos salva, e Jesus faz tudo de modo silencioso, como o servo sofredor, que toma sobre si as nossas enfermidades, como o sacerdote que nos liga a Deus, como o cordeiro imolado que dá a vida silenciosamente. 15h era exatamente a hora em que se imolavam os cordeiros para serem comidos na Páscoa. Vejam, é a hora em que Ele dá a vida pela humanidade. E agora, essa aliança é eterna. Ninguém quebra, nem o nosso pecado, porque o próprio Deus deu-se inteiramente a nós. Esse é o primeiro olhar que eu gostaria que a gente tivesse. O segundo olhar, que muito me chama a atenção, é o olhar de Maria. O olhar de Maria, em toda a paixão e morte do Filho, é um olhar de dor, de sofrimento, mas, ao mesmo tempo, de confiança em Deus. Maria guarda tudo no coração, não desconfia de Deus, sofre, claro que sofre. Narra-nos o Evangelho que ela corria ao redor dos quarteirões para encontrar o filho que carregava a cruz. A quarta estação da Via Crucis é essa: a mãe consegue atravessar o bloqueio dos soldados e se joga no carinho materno ao filho. Aquela mãe sentia todas as dores que todas as mães sentem, mas ao mesmo tempo a dor da indignação de saber que o seu filho não havia feito mal algum, que o seu filho não era bandido, que o seu filho não merecia a morte. Ficou tão firme que no pé da cruz foi capaz de olhar o filho e aceitar ser mãe da igreja. Um olhar de uma mãe que sabe que aquele projeto era maior que o limite dela. No entanto, ela confiou, assumiu a maternidade da igreja e até hoje nos conduz ao Filho. Um terceiro olhar que eu gostaria de destacar é o olhar dos indiferentes, o olhar daqueles que por curiosidade estavam ali, viam a banda passar e debochavam, como os soldados batiam no rosto de Jesus, como os doutores da lei cuspiam na cara dele. Todo esse olhar de indiferença também faz parte da paixão. Jesus enfrentou um tanto de olhar de deboche, um tanto de olhar de zombaria. Imaginem se a gente estivesse lá, assistindo aquilo tudo, quantos olhares de ironia, quantos olhares imaginando: pois é, não é você que salvou tantos? Salva-te a ti mesmo, mostra que você é Deus. Quantos olhares de indiferença hoje estão pouco se importando com a dor e o sofrimento de Cristo. Quantos olhares, na verdade, hoje pensam só no lucro, pensam só nas festas, aproveitam o feriado prolongado para beber um pouco mais, comer um pouco mais. Hoje, assim como naquele tempo, há muitos olhares indiferentes. Só que Cristo não se perturba com isso, nos chama a evangelizar os olhares indiferentes, porque de fato, para a salvação do mundo, ele tem que ser conhecido, amado e vivido por todos. Por isso, nosso papel diante da paixão de Cristo, quando adorarmos a cruz, não é chorar o sofrimento,
é comprometer-se em tornar esse sofrimento, que é amor, em vida para o outro, evangelizando, anunciando e conduzindo o outro a Deus. Nós, ao olharmos para a cruz, daqui a pouco, vamos dizer: obrigado, Senhor, por nos salvar, mas ajude a salvar a humanidade que ainda tem muitos olhares indiferentes. E por fim, hoje eu começo e amanhã eu termino falando do olhar do Pai. Como é que o Pai viu tudo isso? O Pai ficou em silêncio, o Pai se calou, o Pai permitiu que o Filho fosse humilhado de forma tão dolorida. O olhar do Pai só é entendido amanhã, quando ressuscita o Filho, quando mostra que tudo aquilo que Jesus viveu foi puramente amor. O trono dele é a cruz. E por isso, o que nós estamos vivendo hoje aqui é olharmos, sentirmos e vivermos a paixão de um Deus apaixonado pela vida, a ponto de dar a própria vida por mim, por nós, pela humanidade inteira. Amanhã a gente volta a falar do olhar do Pai, o olhar de quem não quer a condenação da humanidade, o olhar de quem não deseja que a gente se perca, mas um olhar que eleva o Filho e permite que Ele esteja no meio de nós, para que todos nós, experimentando a Deus, acreditemos e sejamos salvos. Toda a Semana Santa sintetiza uma grande história de amor, de um Deus apaixonado que deseja salvar a todos nós. Louvado seja a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.